A corrida sprint desse sábado já aconteceu e com ela já dá pra gente saber exatamente em que lugar está cada equipe do grid da Fórmula 1. E na verdade, algumas equipes me surpreenderam, principalmente a equipe de Max Verstappen, a Red Bull, que conseguiu fazer o impossível nesse sábado. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo informações importantes sobre o que aconteceu nessa corrida sprint, o que é relevante e o que deve impactar no GP de Imola de amanhã. Então, fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o GP de Imola já veio para ser um divisor de águas nesse campeonato mundial da Fórmula 1. Para quem não sabe, é a primeira pista relativamente sinuosa desse ano de 2022. Realmente foi meio que gradativo, né? A gente teve ali o GP do Bahrein de Fórmula 1, que é uma pista cheia de retas, depois o GP de Jeddah, que tem mais retas ainda, depois o GP da Austrália, que apesar de ser um pouco mais sinuosa, também é uma pista que foi modificada para aumentar as retas, e agora o GP de Imola de Fórmula 1, que apesar de também ter vários momentos de alta velocidade, não é uma pista tanto de reta assim. Na verdade, tem diversas curvas importantíssimas e que fazem toda a diferença em um fim de semana de corrida. E justamente por conta disso, a maioria dos comentaristas da Fórmula 1, inclusive eu, acreditava que a equipe que tivesse o carro mais equilibrado, principalmente em momentos de curva, levaria a melhor nesse fim de semana. Ou seja, eu acreditava que a grande favorita do fim de semana era a equipe Ferrari. Inclusive, eu cheguei a falar ontem mesmo na qualificação que Max Verstappen, de certa forma, tinha conquistado a pole position por conta de um toque de sorte muito importante. Mas essa corrida sprint de sábado acabou me deixando com dúvidas com relação a isso. Principalmente porque Verstappen fez uma corrida praticamente perfeita, com um gerenciamento de pneus que eu nunca vi nesse ano de 2022 dentro da equipe Red Bull. E é claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então você precisa assistir ele até o final para entender o que está acontecendo, quais são as expectativas para a corrida de domingo, quem deve vencer, quem deve perder, como deve terminar esse fim de semana. Mas antes eu queria lembrar você, antes que eu fale tudo sobre isso, já de você deixar o like nesse vídeo. Eu sei que muita gente gosta de deixar no final do vídeo para avaliar mesmo, mas eu sei que tem muita gente que já confia no meu trabalho e gosta de deixar no iniciozinho do vídeo. Para você, eu já queria lembrar, deixa o seu like. Se você ainda não for um inscrito e acaba assistindo diversos vídeos da Hora do Piloto, também não esquece, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. E como todos os últimos vídeos aí do canal, é importante que nós repartamos aí a corrida ou então cada sessão de treinos relacionando os pilotos e as suas equipes. Ou seja, vamos começar falando sobre a Ferrari, que para mim era a grande favorita para esse fim de semana dentro de casa da Fórmula 1. Para quem não sabe, o circuito Dino e Enzo Ferrari, na verdade, é a casa da Ferrari, casa da equipe italiana. Não é à toa que tem tantos torcedores italianos, tantos tifosi ali na pista torcendo pela equipe vermelha. E eu acreditava que ela era a grande favorita, principalmente pelo que a maioria dos comentaristas falam sobre ela. A grande questão é que a Ferrari iniciou o ano com um F175 extremamente equilibrado. E quando nós falamos sobre isso, a gente precisa comentar sobre essa questão, principalmente nas curvas. O F175 nunca foi o melhor carro das retas. Na verdade, ele sempre perdeu e muito para a Red Bull nesse quesito. Em momentos de reta, a Red Bull sempre passava com facilidade tanto Charles Leclerc quanto Carlos Sainz, mas esses dois pilotos conseguiam se recuperar, principalmente nas partes mais sinuosas do circuito. Não é à toa que, inclusive, lá no GP de Jeddah de Fórmula 1, foi justamente o único lugar onde Max Verstappen havia vencido uma corrida, justamente porque era uma pista composta praticamente por retas. Por conta desse fato, aí analisando aí todo esse histórico da Red Bull e da Ferrari, eu diria que a Ferrari era sim a grande favorita para esse fim de semana. Isso era óbvio. Na verdade, no treino livre 1, embaixo de chuva, ela conseguiu ser mais de 1 segundo mais veloz do que a terceira força do grid da Fórmula 1. E, inclusive, na qualificação, me deixou dúvidas se ela não seria capaz de fazer a pole position para esse sábado, principalmente porque em um momento da volta rápida de Charles Leclerc aconteceu uma bandeira vermelha ocasionada por conta de Lando Norris, que errou a curva e acabou batendo no muro.
Ou seja, me deixou dúvida se realmente Max Verstappen era o mais veloz em voltas rápidas. E talvez realmente não seja, mas o que importa é que ele venceu a corrida desse sábado. A Ferrari utilizou uma estratégia pouquíssimo arrojada para esse fim de semana. Ela já disse que não traria novas peças para o F1 75, principalmente que por conta da corrida sprint, ela não teria tantas oportunidades de fazer testes com essas novas peças, o que seria um gasto muito alto e teoricamente desnecessário para a equipe italiana, principalmente porque é bem provável que ela se considerava como a melhor do grid da Fórmula 1 até o momento, ou seja, o F1 75 veio com algumas modificações, mas muito pequenas e que tinham como principal intenção diminuir o porpoising do carro. Já o carro da Red Bull veio com algumas modificações importantes e que a gente pôde sim ver o resultado disso tudo justamente na corrida sprint desse sábado. E eu sei que nesse momento muita gente está se perguntando onde a Red Bull conseguiu melhorar seu carro, onde que tá essas melhorias que eu não consegui perceber, mas na verdade é bem simples. A forma como nós percebemos isso tudo é justamente no resultado da corrida e também, obviamente, o resultado da própria qualificação. Para quem não percebeu, Verstappen perdeu ali a primeira colocação logo na largada. Aparentemente ele teve sim um problema, distracionou muito nessa primeira parte da corrida e acabou deixando com que Charles Leclerc tomasse sua posição e quase perdeu também para o próprio Lando Norris da McLaren, que fez uma corrida muito bacana com a equipe laranja. Apesar disso, Max Verstappen conseguiu se manter ali na cola de Leclerc durante toda a corrida. E no final da corrida, já que não precisava fazer nenhum tipo de parada, era permitida a utilização de apenas um tipo de pneu na corrida sprint, Verstappen estava com pneus melhores do que Charles Leclerc. Aparentemente, o piloto da Ferrari, o monegasco, tinha sim problemas de pneus ligados principalmente àquele esfarelamento que nós temos na superfície desses pneus, o que faria com que o carro dele escorregasse bem mais do que os outros do grid da Fórmula 1. E isso também era bem perceptível. Mas Lucas, onde Max Verstappen nos mostrou que a Red Bull teve melhorias consideráveis? Primeiramente que Helmut Marko disse que eles levariam algumas melhorias, mas nós não tínhamos tanta certeza se essas melhorias seriam capazes de mudar o jogo para a equipe austríaca. Mas o que aconteceu foi surpreendente. Nos últimos GPs nós percebíamos com clareza que a grande dificuldade do RB18 era na questão de conservação dos pneus. Ou seja, Max Verstappen chegou a dizer ao final do GP da Austrália de Fórmula 1 que não conseguiria acompanhar Charles Leclerc, principalmente porque se ele tentasse acompanhar o ritmo do piloto monegasco, os pneus iriam para o saco. E nesse caso, não foi nem perto disso que aconteceu. Na verdade, a Red Bull teve a capacidade de se manter próximo ao piloto monegasco nesse GP, conservando seus pneus, inclusive melhor do que a própria equipe Ferrari. E isso tem diversas causas aí, diversas soluções que a Red Bull encontrou. Mas provavelmente a principal está ligada ao novo assoalho que aparentemente ela tem utilizado nesse GP de Imola de Fórmula 1. Esse novo assoalho me parece que é bem mais leve do que o anterior utilizado pela equipe Red Bull. Aparentemente chegou a fazer com que o carro de Max Verstappen fosse capaz de ganhar até 2 décimos por volta dentro da Fórmula 1. Mas essa não é a parte mais importante. Eu sei que muita gente deve falar aí que 2 décimos é muita coisa, mas não é tanto assim para ganhar uma corrida. Mas na verdade, quando você consegue diminuir o peso de um carro, além dele ficar mais veloz, 2 décimos por volta, ele se torna mais facilmente dirigível. É mais fácil de dirigir esse carro. E além disso, ele desgasta muito menos pneus do que antes, ou seja, uma diminuição do peso do RB18 acaba melhorando em todos os aspectos o carro de Max Verstappen. Para tentar ilustrar um pouco melhor para vocês o porquê isso acontece, imagina que você tem um pedaço de borracha e precisa apagar uma folha inteira de papel. Se você força um pouco mais para baixo, aumentando o peso na borracha, ela com certeza vai se desgastar mais do que se você não fizesse tanta força. Ou seja, quando o carro está mais pesado, comprime um pouco mais as borrachas do pneu e, consequentemente, elas se desgastam com muito mais facilidade. É basicamente isso que acontece para você que talvez não entenda muito bem como funciona essa questão de desgaste de pneus.
aliada ao aumento do peso dos carros. Ou seja, me parece que a Red Bull conseguiu diminuir esse desgaste através de melhorias principalmente no seu assoalho, o que fez com que Max Verstappen não fosse tão veloz no início da corrida, mas do meio para o final ele fosse capaz de utilizar esses pneus que estavam mais vivos do que o de Charles Leclerc e ultrapassá-lo nas últimas voltas da corrida, demonstrando inclusive que a Red Bull era capaz de fazer voltas melhores mesmo com um pneu mais velho, mas um carro mais leve por ter o tanque mais vazio. Tanto é que o próprio Sérgio Pérez conseguiu fazer a melhor volta da corrida nesse sábado. Mas o que você acha disso tudo? Você também acha que a Red Bull tá muito forte e talvez ela seja a grande favorita desse fim de semana? Já comenta aqui embaixo antes que eu termine esse vídeo, porque agora nós vamos falar sobre a equipe que muita gente gosta, a equipe Mercedes, e que talvez não seja motivo de alegria para ninguém nesse fim de semana, nem mesmo para os próprios membros da equipe alemã. Não tem muito o que falar sobre a Mercedes. Eu sei que muita gente também vai me perguntar por que eu não soltei vídeo mais cedo. Hoje mesmo, no sábado, um pouco mais cedo. Mas é justamente por isso. O treino livre 2 demonstrou uma Mercedes fortíssima. George Russell conseguiu liderar o treino livre 2 com um carro extremamente veloz. Mas quando eu vi aquilo, eu já percebi que tinha coisa por ali. Na verdade, a Mercedes não conseguiu um bom ritmo na corrida sprint. Na qualificação ela já foi péssima, conseguiu ali colocações horrorosas e nem passou para o Q3. Na corrida não foi nada diferente. Tanto Hamilton quanto Russell perderam suas posições logo na largada. Cada um deles perdeu uma posição. E na verdade eles não escalaram nada do pelotão e nem mesmo pontuaram na corrida sprint, demonstrando que a Mercedes não tem ritmo nem de qualificação e nem de corrida para o GP de Imola. Isso pode piorar ainda mais porque na corrida de amanhã existe sim chance de precipitação durante o GP, o que faria com que a Mercedes de ontem retornasse ao grid da Fórmula 1 e talvez perdesse até mesmo mais de 5 segundos por volta dos líderes da categoria. E justamente por conta disso, a Mercedes é uma equipe que eu definitivamente não vou apostar nesse fim de semana. É muito mais fácil apostar na equipe McLaren, por exemplo, que tem andado muito bem tanto com Lando Norris quanto com Daniel Ricciardo. Ou talvez a equipe Haas. Ou não, na verdade. A equipe Haas também teve problemas nessa corrida de sábado. A corrida sprint não foi tão boa quanto nós esperávamos para a equipe americana. Claro que ela foi muito bem na qualificação, mas durante a corrida em si, deu para perceber que a estratégia estava toda na qualificação, ou seja, para a pista molhada. Quando a pista secou, a Haas ficou para trás e não conseguiu fazer uma boa corrida. Teve dificuldades no ritmo de corrida dela durante toda a corrida sprint desse sábado. E é justamente por conta disso que os primeiros lugares que eu vou apostar, que eu vou dizer aí para a corrida de amanhã, e quem eu acredito que deve se sair muito bem amanhã, é justamente, em primeiro lugar, Max Verstappen. Eu acredito que ele vai sair muito bem na corrida de amanhã. Em segundo lugar, vou ser bem sincero, tenho muitas dúvidas se Sérgio Pérez não vai para cima também. Então eu acredito que Pérez em segundo, dobradinha para Red Bull na corrida de amanhã. Em terceiro, obviamente, Charles Leclerc. Em quarto, Carlos Sainz, que conseguiu fazer uma corrida quase perfeita nesse sábado, escalou o pelotão de uma forma incrível, na verdade. E em quinto, eu diria que Lando Norris da McLaren. Claro, eu estou considerando isso se não chover, porque se acontecer de chover, a gente sabe que se torna um pouco uma loteria aí em qualquer esporte automotor. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, quem pra você é o top 5, se pra você Max Verstappen é um grande favorito, mesmo que a Red Bull historicamente não seja tão boa quanto a Ferrari nesse ano de 2022. Além disso, não esqueça, se você gostou desse vídeo, curtiu a análise que eu fiz dessa corrida sprint e claro, as expectativas para a corrida, já deixa o seu like e também se você ainda não for inscrito, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!